mais simples estavas tão perto de mim. Já estamos. O som de tua 11. voz conduziu-me 03. sem deixar-me um fio perder. Com esta Sendo música de humano, santidade nos sopro preparamos. teu. O que me nutre é poder te amar. Oh, a meu Deus, tu és refúgio. nosso acampamento de oração. Para mim, toda minha segurança está em ti. Inclinai os vossos céus e descei. Estendei do alto a vossa mão, e não haverá mal que me possa afligir, pois tenho a ti, ó Deus, por mim. Recebe o meu louvor, a minha oração. Presente para mim é te render adoração. Por todo o teu amor, por todo o teu favor, feliz sou eu, pois posso declarar. Então vamos agradecer a Deus pelo final de semana que vivenciamos. Quero agradecer o pessoal da cozinha da Gospa pela vaca atolada maravilhosa. Deus abençoe. E neste final de semana teremos um fricassê. Fricassê. Vocês vão ver, maravilha. Nós fizemos isso num Réveillon antigo, se lembra? E também os batizados, os batismos foram muito bonitos. E teremos agora o batismo no domingo, quinto domingo, porque quinto domingo, quarto domingo, sim, no último domingo de novembro, porque no quarto estaremos fazendo o Dia da Gospa com a Cristina Faria, a chama de amor. Nós iremos aprofundar e mergulhar na chama de amor. E outra coisa interessante é acampamento de oração, povo. Nós já definimos o nosso roteiro de oração. Será um rosário com a Ave Maria turbinada. E o Gustavo me falou que acabou de colocar no status do Zap. Então você tem que ir no status, não como estava fazendo eu, vai no status e ali faz a pesquisa do WhatsApp da Rádio Gospamira. Aí você acha a Ave Maria turbinada. Vamos rezar, Gustavo, esta Ave Maria turbinada. Eu quero ver se você aprendeu de cor. Eu vou rezar, mas não pode olhar em nenhum papel, não. Deixa ver. Sem papel. Você decorou, Gustavo? O padre, eu acho que eu decorei, viu? Acha. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as vossas graças eficazes de vossa chama de amor. Não é da vossa chama de amor. Da vossa chama de amor. Pode repetir, Gustavo. Pode repetir, padre? Pode repetir. É assim que a gente vai aprendendo, então. Vai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Oh, estrelinha pro Glória Gustavo. a Deus nas alturas. Terminando, claro, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós iremos rezar um rosário com a Ave Maria turbinada. E termina o primeiro rosário, livrinho do preciosíssimo sangue, terço do preciosíssimo sangue. Nós iremos colocar os livrinhos para disponibilizar o nosso terço do preciosíssimo. Segundo rosário, terminará com o pequeno exorcismo, terá
o livrinho da capa preta, pequeno exorcismo, com mais uma oração, esta aqui, que é uma oração maravilhosa, que está no livrinho A Chama de Amor, uma oração ensinada pelo próprio Jesus. A Elizabeth recebia mensagem de Maria, a chama de amor é uma mensagem de Maria, mas também recebeu muitas mensagens de Jesus, sempre confirmando aquilo que Maria falava. É uma oração para cegar o maligno, maravilha. E nós iremos rezar esta oração antes de cada terço, 4 vezes durante o rosário, tá? Antes e se reza as 5 orações das cruzes, 5 vezes a Santa Cruz, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para cegar o maligno. Olha que bonita e que poderosa. Juntemos os nossos passos no mesmo ritmo. Com quem? Com Jesus. E juntos estendamos as nossas mãos para que colham os mesmos bens. Juntos pulsem os nossos corações. Então tem uma vez juntemos, 2 vezes juntos, depois é o mesmo pensamento, o mesmo sentimento penetre o nosso íntimo. Depois o mesmo pensamento proceda do nosso espírito, e depois nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio, nossos olhares se encontrem e se infundam num só olhar, nossos lábios peçam juntos misericórdia ao Pai eterno. Amém. Então são 7 invocações sobre os passos, sobre as mãos, sobre os corações, sentimentos, pensamentos, ouvidos, olhares e lábios. Ouvidos, olhares e lábios. Que bom, eu quero aprender esta oração. Já estou rezando e às vezes lembro, antes de começar a rezar, eu estou falando, juntemos nossos passos, Jesus, no mesmo ritmo. Junto estendamos as nossas mãos para que colham os mesmos bens. Juntos pulsem nossos corações. Que lindo, né? Então é passos e mãos e corações. Passos e os pés, mãos, corações, sentimentos, pensamentos, ouvidos, olhares, lábios. Vamos lá dar seguimento à nossa leitura da Palavra de Deus. Vamos lá, Padre, estamos lendo o livro de Números, capítulo 18, hoje, na sequência, o versículo 20 até o final. O Senhor disse a Arão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel, pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caia sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas:
quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira e como o vinho tomado do lagar. Desse modo, fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que recebestes dos israelitas, e essa oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Arão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor, isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas como o produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é o vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. Que bom! Então nós estamos aprendendo algo. Tinha israelitas de 3 tribos que ajudavam Arão a transportar, a desmontar a tenda, não com os objetos sagrados, mas com as tendas, as tábuas da tenda, as cordas, os pilares, as colunas. Aconteceu, porém, que esses, sobretudo os príncipes, queriam usurpar o sacerdócio, foram mortos pelo fogo e tragados pela terra. Então Deus mudou, escolheu uma tribo de levitas, de Levi, para ajudar os sacerdotes. Eles agora que vão fazer, só os levitas, esse trabalho, e têm direito aos dízimos. Mas que lindo, atenção, o dízimo do dízimo é para Arão. E tem que ser o melhor. Para nós, hoje que temos dinheiro, não existe a parte melhor. Aliás, existiria ainda a parte melhor, que seria aquela que, quando recebemos o salário, o primeiro a ser pago seria Deus. Esta é a parte melhor, não o resto. Essa é uma coisa muito bonita. Muita gente chega a isso, não é? A consagrar, a separar o dízimo imediatamente na fonte, quando se recebe o dinheiro. E uma parte para Deus, a parte melhor para o sacerdote, para Arão. Tá bom? É lindo isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá sustento a todos, ao trabalhador e ao sacerdote que vive à disposição do trabalhador. Pronto, terminamos o capítulo 18 de Números. Teremos depois o 19 com a famosíssima vaca vermelha, que inclusive hoje muita gente, os hebreus, estão correndo atrás, procurando, até selecionando uma vaca vermelha que é necessária para fazer uma inauguração do templo. Então vamos. Tem muita gente que está me perguntando sobre o casamento comunitário. Eu já estou falando assim para muitos. Como está no final de novembro, não vai dar tempo. Não tenha medo que no final de abril, no último sábado de abril, você terá tempo para se preparar os documentos, entrar com o processo, tá bom, povo? Faremos um casamento comunitário também no final de abril, tá bom? Vamos na direção espiritual. Muito bem, padre. A primeira participação é da Sandra, lá do Gutierrez.
pede sua bênção, Padre. Ela, na verdade, é uma partilha, diz que tem ficado abatida com as mensagens de Nossa Senhora, tanto os castigos e tragédias que estão por vir. Ela fica bem abatida. Não fica não, Sandra, porque Nossa Senhora fala dos castigos, sim, mas, por exemplo, Nossa Senhora falou para... Compra o livro A Chama de Amor, onde Nossa Senhora diz que aqueles que terão esta chama de amor terão uma proteção especial. Esta chama de amor, quando se acende numa pessoa, e esta chama de amor é fruto da graça, da confissão, com certeza, porque se não tem a graça da confissão, a chama do perdão dos pecados, Maria e Jesus não podem entrar. Quando nós estamos com esta chama, Nossa Senhora diz que esta chama será para nós aquilo que foi a arca para Noé. O que foi a arca para Noé? Segurança total, da morte até física. Atenção que Nossa Senhora tem um plano para salvar vários de nós, mas só salvará a pessoa em estado de graça. Nenhum ímpio, nenhum pecador se salvará. Ah, mas que discriminação. Pois é, Deus pode fazer tudo, não é? Então você resolve esse problema com Ele. Todos os marcados pelo sinal da besta serão tragados nos 3 dias de trevas. Está escrito. Muitos falam isso. Então tem gente que se ilude, eu vou passar para Satanás para poder viver. Você não vai viver, não vai sobreviver, nem nesta terra. E sobretudo você vai perder a vida eterna. Mas quem estará com a chama de amor, vou repetir, é Sandra que chama, como é que chama? Perdi agora o nome, nossa amiga que perguntou. Atenção, atenção, se você estiver com a chama acesa, venha no acampamento de oração da chama de amor, a chama sagrada do amor. Quem sabe você não vai abrir o seu ser e viver com a chama acesa e passaremos por todas as dificuldades. Deus não queria isso. Nossa Senhora não quer isso. Muitas vezes Nossa Senhora afastou esse castigo, mas o peso do pecado, da podridão, dos crimes, das abominações, dos assassinatos é tão grande que Deus tem que dar um basta. E vai dar do jeito dele, né? Mas não fica triste não, porque aqui é passageiro, não é aqui. Pensa em ganhar a beleza, a vida na eternidade. É Sandra. Isso mesmo, Padre, a Sandra Gutierrez. Aproveitando, Padre, que o senhor fez o convite para o acampamento, a próxima pergunta seria da Vanilda, e ela pergunta se o acampamento vai ser pago. Não, acampamento é gratuito, 48 horas corridas de oração, dia e noite. Começa com a Santa Missa de sábado agora. Vou fazer uma missa bem estrondosa do poder. Todas as missas são do poder, né? Às 17 horas, dia 31, e nós entraremos noite adentro, viveremos o dia de Todos os Santos, dia 1º. Se tiver algum jovem, alguém que quer vir vestido de santo, venha, mas vá de ônibus vestido de santo, na rua vestido de santo, certo? Pode ir na rua vestido de santo. Viveremos o dia 1º de Todos os Santos nesta sequência de oração,
rosário com Ave Maria turbinada, mas antes de todas os terços, a oração, juntemos nossos passos antes de cada terço. E no segundo rosário, o livrinho, a oração completa do Pequeno Exorcismo de Leão XIII. E depois continua, um atrás do outro. Viu, povo? Ok, padre, aproveitando o ensejo aqui, padre, a Aparecida pergunta se precisa fazer inscrição para o acampamento. Não precisa, na Gospel tem muito espaço. Estaremos rezando ininterruptamente, oração ininterrupta, com o Santíssimo exposto, com a chama de amor, com o Pequeno Exorcismo, com a Ave Maria turbinada pela súplica da chama de amor. Ótimo, padre. Próxima participação é da Bruna Cruz, é uma participação aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube. Sim. Ela pergunta, padre, como esposa, qual oração devemos fazer para santificar mais nossa vida íntima com o esposo? Epa, a vida íntima, a pureza, uma oração pedindo a pureza, não é? Agora não me lembro de nenhuma oração, não é? Mas com certeza você pode, uma coisa que você pode viver, fazer os primeiros sábados pedindo o dom da castidade e da pureza, as orações à Nossa Senhora Imaculada, Puríssima, são muito boas também. Procura alguma oração da Imaculada Conceição. Ótimo, padre. Tem uma participação, a nossa irmã não quer ser identificada. Ela pergunta se em um grupo de oração é correto convidar um ministro da Eucaristia para dar a bênção final? A bênção com o Santíssimo Sacramento somente pode ser dada por um sacerdote, viu? Ok, padre. Vamos mais uma pergunta aqui da Sandra. Ela diz assim: o senhor soube da convocação internacional de um padre, acho que ele é espanhol, para 3 dias de oração contra o satanismo do Halloween, a partir do dia 31 agora, até o dia de Todos os Santos? Eu ouvi alguma coisa, mas praticamente nós estamos fazendo a mesma coisa, não é? Rezando a partir de sábado, 17 horas até a vigília, e viveremos o dia de Todos os Santos, cegando Satanás, com esta oração para cegar Satanás, e com nossas súplicas, libertando milhares e milhares de irmãos do purgatório. Padre Oscar, Sim. A Leda Catarina pergunta assim: é pecado pedir a Deus para conceder uma correção mais contundente quando as pessoas não o obedecem, mesmo sendo nossa mãe? Uma correção mais fortinha, não é? Você pode dizer assim: mas que não seja feita segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Sempre colocando isso, qualquer pedido nós podemos fazer. Jesus também pediu algo como homem, claramente: afaste-se de mim esse cálice, porque a humanidade não quer o sofrimento, não quer pregos nas mãos, não quer lança, não quer espada, não quer fogo, não é? Então nós temos direito de pedir, mas sempre lembrar que nós podemos pedir errado. Então sempre dizer: mas seja feita não a minha, mas a sua vontade, ó Pai. Ótimo, padre. Temos Sim. agora a Maria Regina de Sete Lagoas. Sim. Ela diz que sempre fica na dúvida quanto ao dízimo. Ela colabora com a Casa da Gospel mensalmente. É um dos primeiros compromissos que honra. Pergunta se pode considerar como colaboração dizimista.
Sim, pode, se você está ajudando um templo, uma casa de Deus. Ok, outra pergunta aqui pelo WhatsApp. Nossa irmã pergunta assim: se quem não tem condição de ir na casa da gospel pode fazer um momento de oração em casa do acampamento da Chama de Amor? Sim, é claro, mas acampamento é acampamento, não é, povo? Claro, vai ser muito bom você rezar para nós, rezar para que mais pessoas tenham a força de fazer um sacrifício. Jesus explica muito bem nesse livro, A Chama de Amor, que quando pede vigília, está pedindo sacrifício. Sair de casa é sacrifício. Ir diante do Santíssimo, ir na igreja. Jesus muitas vezes falou assim: viu quanta gente tinha hoje? Tinha ninguém. Fica mais um pouco. Vem, me faz companhia, porque aqui não tem ninguém. Uma vez, Jesus inspirou ela a limpar o altar e ela, por acaso, olhou atrás do altar, tinha uma camada de poeira, de anos, uma crosta de poeira. Ela ficou até envergonhada. Jesus disse: pois é, eu estou em cima de um altar, me entregando em cima da poeira do mundo. Como nós estamos desleixados, não é? Então, sim, e você com certeza pode rezar em casa, mas lembra da penitência, pode fazer um pouco à noite para que seja uma vigília também, viu? Ok, padre, essa pergunta também é do YouTube, a Meire Luísa, padre, ela pergunta assim: gostaria de saber se podemos comungar só quando confessamos, e se toda vez que vamos participar da missa podemos comungar sem ter confessado. Sim, você pode comungar se não tiver pecado grave. Esta é a regra. Pode comungar, não precisa sempre confessar para comungar, não precisa, né? Mas porque se você não tiver pecados graves, com pecado venial, nós podemos comungar. A Eucaristia nos lava dos pecados veniais se tivermos o propósito também de trabalhar o pecado venial, de não nos acomodar com mau caráter, né? De modificar, de retirar o pecado mesmo que seja pequeno. Tá bom? Então, a regra é: não se comunga com pecado mortal. Mas se tiver confessado há pouco tempo, pode comungar sim. Tem uma irmã que pergunta assim, mais ou menos nesse sentido, a Celeide, ela pergunta assim, na verdade é mais um parecer, né? E uma pergunta também: o que será daqueles que não têm o sacerdócio para confessar, participar da missa e receber a comunhão? O que é que será? Será muito ruim, terrível, né? Tanto que nos últimos tempos nós estaremos sem a missa, com pouquíssimos sacerdotes confessando. A missa será proibida. Agora a missa está sendo dificultada ao máximo. A missa é diminuída, dificultada, amordaçada. Mas chegaremos um tempo onde será proibida e terá a morte para quem celebrará. Isso aconteceu várias vezes na Europa. Por exemplo, os jesuítas na Inglaterra, quando chegou aquela rainha sanguinária, contrária ao catolicismo, e fez aquela mudança toda, os jesuítas celebravam escondidos em casas, em castelos, em fazendas, e quando eram denunciados, eram torturados e mortos. Às vezes muitos senhores, lordes católicos, foi uma coisa terrível. Mesmo assim,
Eles continuavam a ir em missão na Inglaterra, escondidos. A mudança para o anglicanismo foi uma coisa feroz, com mortes, com torturas. Vamos lá, padre. Sim. Essa nossa irmã não quer ser identificada, ela pergunta assim: como devemos levar o namoro santo? Ela diz que se sente muito sem apoio e sem direcionamento, padre. Então, nossa amiga, um namoro santo, pede para o Espírito Santo te direcionar. Agora eu quero te direcionar também. Este programa chama-se Direção Espiritual. Então, vamos lá, que o Espírito Santo possa tocar o coração para você ter um namoro exemplar, não é? Tem beijos e carícias que são conjugais. Você vai reservar elas para depois do matrimônio. Então você vai se abster disso também, porque se você fica excitando demais o burrinho, a carne, o corpo, você não vai conseguir dominar. Então o namoro santo é feito de autodomínio, de castidade e de prudência. E de combinar. Olha, nós não podemos chegar a este ponto porque depois é mais difícil frear, voltar atrás. Combinar de não ficar sozinhos em casa, de um, do outro. Mas é muito sabedoria. Atenção, é pecado não somente pecar, mas é pecado não fugir àquela ocasião que te leva ao pecado. Então o namoro santo é o autodomínio. A primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva é: dominai, subjugai a natureza, o mundo, mas sobretudo nós temos que dominar a nossa natureza, pelo amor de Deus. A nossa natureza. Então o namoro santo é vencer principalmente a carne. Na juventude, pedir a castidade, a pureza, é por aí. Saiba que a pureza você vence sim com autodomínio, muita força de vontade, mas se você não pedir muita oração, você não vai obter a pureza. E Deus dá a pureza. A Imaculada dá a pureza. Novenas à Imaculada, novenas a São José. Santa Faustina recebeu a pureza em um grau máximo. Pode fazer novenas com ela. Pode fazer novenas de Eucaristia, comungando a carne imaculada do divino e puríssimo Cordeiro. Comunhões, missas durante a semana. Atenção, amigos, nesse livro da Chama de Amor, muitas vezes Jesus diz que a missa escutada, a missa a qual participamos durante a semana, em dias não obrigatórios, tem um poder grandíssimo para nos obter graças. Viu, povo? Então, oração e força de vontade. Muita força de vontade, muitas orações, você consegue a pureza. No namoro, depois do namoro, no matrimônio e na viuvez também. Olha, já está chegando na viuvez. Como é que se diz? É essencial para agradar a Deus. Certinho, padre. Tem a pergunta da Marta. Pergunta se o senhor conhece sobre o Pix, se é coisa do inimigo. Diz que a filha trabalha numa empresa que cuida da instalação do Pix. Ela será condenada? Olha só, parece que esse Pix, eu estava até querendo me informar nesses dias, parece que é mais uma forma de transação, de pagar e receber pelo banco, de uma forma mais eletrônica, gratuita.
Não estamos ainda a nível da marca, apesar que os bancos estão sempre mais se orientando para fechar o cerco. Mas isso ainda não é a marca na carne da gente, não é o microchip, são ainda formas preparatórias, viu, povo? Sim, estamos chegando lá, aos pouquinhos, estão levando o rebanho, este teste geral do aproveitamento, do pretexto da pandemia, com este bloqueio mundial. Na Itália estão retornando ao bloqueio. É a onda 2, porque eles estão entrando, tem que cumprir os passos. O que eu penso que seja? Eles estão encurralando o gado. Quando você tem que mudar o gado, ou colocar no caminhão, tem aqueles funis, não é? O gado tem que ser dominado, tem que ser direcionado. Estão fazendo isso. Depois o gado é marcado, depois o gado é transportado, e vai para o abate, e vai. Estão fazendo isso, não é? São testes gerais, mundiais, para dominar a força de vontade. O que é esse toque de recolher, povo? Atenção que toque de recolher não é uma medida sanitária. Toque de recolher para o vírus. Não, toque de recolher é uma medida para conter a população. Atenção, só que hoje nós estamos esquecendo tudo. Hoje é só vírus, não é? Hoje só se fala disso, o resto se esquece. Nós estamos perdendo até o reto intelecto. Toque de recolher, como é que fala na Espanha? Era toque de... tem outro nome, coprifuoco. Em italiano estão colocando coprifuoco em várias regiões da Itália, mais sensíveis, onde as pessoas estão fazendo mais protestos. Atenção, que toque de recolher não é medida sanitária, é medida social. Tá bom, povo? Vamos que vamos. Vamos, padre, com a última aqui. Vamos com a participação aqui pelo YouTube. A Maria Assunção, ela pede assim: padre, preciso de um conselho. Ela diz que está vivendo uma crise no matrimônio. Pergunta o que fazer para perdoar uma traição. Há anos ela vem tentando, mas não consegue. Que bom esse desejo de perdoar uma traição. Atenção, amigos, é pior o pecado de não perdoar do que de trair. Eu vou repetir esta frase. Eu acho pior, maior, mais grave o pecado de não perdoar do que o pecado de trair. Alguém pode pensar: nossa, mas que frase mais errada. Pensa bem. Às vezes uma traição é feita com leviandade, com muita irresponsabilidade. Às vezes foi uma aventura, mas o não perdão por anos é grave. Estou falando isso para dizer a muitas mulheres e homens: perdoa, pelo amor de Deus. Perdoa. O que é que você tem que fazer? Parar de pensar. Parar, o inimigo vai esfregar na sua cara. Vai agitar este feitiço. Vai lembrar isso. Vai engigantir isso. Vai transformá-lo num monstro. É uma formiga, não, vai ficar um monstro. Esta é a ação satânica. Qual é a sua inteligência? Reduzir, virar o olhar, não olhar, esquecer, deixa cicatrizar, não mexer.
Primeira coisa é evitar de pensar, evitar de falar, evitar de lembrar, evitar de se martirizar. Perdoa, joga fora. O perdão é pegar um cocô, jogar no esgoto e ir embora, dar as costas. Não fica remexendo nesse cocô. Não fica olhando o esgoto. O esgoto, deixa passar. Deixa que a água leve o mal. O grande segredo é esquecer mesmo. O perdão é jogar, é rasgar uma dívida e não lembrar. Pede para Deus que te tire a memória disso. Não colocar em pauta nunca mais isso. Perdoou, passou. Muito bom. Vamos sim com a mensagem de Nossa Senhora agora ficar um minutinho com ela, pedir que ela nos abençoe. Mensagem 260. Queridos filhos, em suas vidas todos vocês já experimentaram a luz e as trevas. Deus concede a cada homem o conhecimento do bem e do mal. Eu os convido à luz, que vocês devem levar a todos os homens que vivem nas trevas. Diariamente chegam às suas casas pessoas que estão nas trevas. Queridos filhos, deem a elas a luz. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. Interessante, Nossa Senhora fala de luz e de trevas. Foi a mensagem que lemos sexta-feira. Então, interessante, depende de nós. É mais um toque para responder a nossa irmã que foi atingida pelas trevas, da traição do marido. Vocês recebem, fazem experiência de luz e de trevas, deixem as trevas, sejam luz. Simples assim. Esquecer, não retrucar, não ouvir, deixar cair no chão, desprezar, ignorar as trevas. E para não ficar também triste, como falou a nossa amiga, estas mensagens de castigo estão me deixando triste. Não, mas nós vamos simplesmente ouvir para rezar mais. E o resto, um grande amém. Não vos preocupeis, Nossa Senhora diz sempre assim. Quem terá que ser salvo, será salvo até no meio de uma bomba atômica, até no meio de um terremoto. Será salvo se assim Deus quiser, ou senão nós daremos nossa vida, nosso sangue, com um propósito, com um sentido. Te abençoo agora, peço a Deus para te abençoar na nossa caminhada rumo ao bem, abençoar o nosso cerco de Jericó, 5º dia na quinta-feira, o nosso acampamento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fica com Deus. E com a Gospa? Com ela é mais rápido chegar a Jesus. Até. Direção Espiritual, um programa de oração e formação espiritual que direciona você nos